Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Estava buscando algo para falar à igreja nessa noite, e o Espírito Santo tem falado por muitas vezes ao meu coração, vendo o que está acontecendo hoje em nossos dias, e nós muitas vezes sofremos, e isso é bíblico, porque não nos colocamos na posição que o Senhor tem determinado, ou por falta de conhecimento da palavra. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé. A Bíblia é a palavra de Deus. Então nós devemos viver pela palavra. E na palavra do Senhor há direcionamento para todos nós. Direcionamento para as nossas vidas. São conselhos maravilhosos que o Senhor tem nos dado. Então, só para nós introduzirmos esse culto de ensino, tomamos essa passagem bíblica, o Salmo 27 e 28, como base para o que Deus tem para falar conosco. Então você veja que na palavra do Senhor, esses dois salmos, eles se completam. Nós lemos eles juntos. E ele vai dizer no 27 que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, o que vem a ser isso para nós? O Senhor tem que fazer parte da nossa vida. A palavra do Senhor, como já disse, é a nossa regra de fé, e nós temos que viver pela palavra do Senhor. Por quê? Porque é o Senhor que está na direção das nossas vidas. É o Senhor que tem nos escolhido, e o Senhor tem nos dado a direção e a orientação. E Ele nos dá a direção e a orientação por intermédio da sua palavra, revelada e inspirada, e também por meio da oração, por meio
da meditação da mesma. Precisamos colocar em prática a palavra do Senhor e viver essa palavra. Então, a Bíblia vai nos orientar que não devemos quebrar princípios, porque tudo que a gente faz há um preço a ser pago. Tudo que a gente faz repercute em nossas vidas. Então você veja que o salmista ele vai dizer que o Senhor ele tem que edificar a nossa casa. Ou seja, Deus tem que estar em primeiro plano. É Ele que reina, é Ele que tem que tomar a nossa família em suas mãos, e nós devemos buscar do Senhor a direção. Porque quando a gente quer pegar com a nossa mão, e a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, segundo a nossa vontade, nós estamos indo ao contrário do que a palavra determina. Porque é o Senhor que tem que edificar a nossa casa. Sem Deus, nós não conseguimos edificar a nossa casa. E o Senhor, Ele se revela, vou dizer mais uma vez, pela sua palavra. Então temos que ter conhecimento da palavra. Não podemos quebrar princípios bíblicos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então você veja que tudo que a gente for fazer a revelia de Deus é vão, é vazio, é vão. E quando o Senhor tem uma direção para as nossas vidas, nós devemos seguir a direção que o Senhor nos deu primariamente. Porque o Senhor não é como nós, que muda, né? Muda de opinião a cada momento. Nós mudamos de opinião segundo as circunstâncias, mudamos de opinião, mudamos de ideia facilmente, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele é fiel, a palavra do Senhor não volta atrás, e o Senhor, Ele nos dá a direção. Todos nós aqui temos direcionamento do Senhor, e muitas vezes nós não guardamos a direção principal, aquela direção do princípio, e nós nos deixamos levar por será que é desse jeito? Será que eu não me enganei? Aí a gente ouve tanta coisa e confunde-se a voz de Deus com muitas vozes que tem por aí. Então são princípios que devem nortear a nossa vida. Se o Senhor te deu uma direção lá no princípio da tua fé, é aquela direção que tem que ser seguida. Se Deus te deu ou abriu uma porta para você, te deu aquela direção, aquele direcionamento, então é por aquela porta que você tem que entrar, e não buscar outras alternativas. Amém? O Senhor, Ele nos revela pela sua palavra. Eu tenho falado aqui com alguns irmãos que Deus tem falado poderosamente em nosso meio.
Mas muitos não têm obedecido, ou têm se desviado da direção que o Senhor tem dado. Então, princípios que devem nortear a nossa vida está na palavra. Por exemplo, os 10 mandamentos. Nós não podemos, não devemos matar, não devemos roubar. Irmãos, ainda está em voga. Não podemos, o crente não pode matar, o crente não pode roubar, o crente não pode cobiçar aquilo que é dos outros. Até as bênçãos, quando nós vemos o Senhor abençoando os nossos irmãos, nós temos que nos alegrar com eles e dar glória a Deus e aleluia. É dessa forma que o crente deve agir, dar glória a Deus e aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que a inveja é a podridão dos ossos. Irmão, quem tem inveja do outro é como um câncer nos seus ossos. Olha o que a Bíblia vai dizer. Isso é uma coisa muito séria. Nós devemos viver a nossa vida e não viver a vida dos outros. E a Bíblia vai dizer que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então você veja que o salmista, ele vai dizer aqui, que aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos. Então você veja que há sempre uma condicional na palavra de Deus. Todas as bênçãos e tudo que está incluído na palavra do Senhor tem condicionais. Nós devemos temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Aí eu peço aos irmãos que meditem nesse momento o que Deus tem falado primariamente, qual é a promessa que o Senhor tem dado para a vida de cada um dos irmãos. O que Deus tem falado lá primariamente, que muitas vezes no meio do caminho foi esquecido ou foi relegado a uma dúvida. O que Deus falou para você? O que Deus falou no seu coração? Onde você iria? O que iria acontecer? Qual é o propósito? Qual seria o propósito de Deus em tua vida? São coisas que nós devemos meditar. Vamos falar um pouquinho de Provérbios. Pegamos aqui esses textos só para a introdução, para os irmãos entenderem que o Senhor tem que estar à frente de tudo. E que nós devemos andar nos caminhos do Senhor, e é o caminho que Ele determinou, não é os nossos, não são os nossos caminhos, são os caminhos que o Senhor determinou. Provérbios 1:22,
Isso aqui, essa passagem bíblica, vai trazer a sabedoria personificada, como se ela fosse uma pessoa. E a sabedoria vai dizer: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que absolutamente, abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então você vê que a sabedoria personificada, ela vem clamar a todos os homens e mulheres que deem atenção a ela, que busquem o conhecimento e a sabedoria para aplicar em nossas próprias vidas, para benefício nosso, não é? Para benefício nosso. Provérbios 2:20 vai dizer assim: para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. São promessas de Deus para o seu povo, para aqueles que lhe são fiéis. No que diz respeito ao decálogo, tem um mandamento para que nós venhamos honrar aos nossos pais e às nossas mães, não é? E Paulo vai dizer que este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, para que prosperes todos os dias da tua vida. E aí, nós devemos parar e trazer a palavra para a nossa consciência. Como nós estamos no que diz respeito à obediência aos princípios da palavra de Deus? Você tem honrado seu pai, sua mãe? Você tem honrado? Nós devemos honrar, não importa e não interessa o que eles fizeram, como eles são. O princípio bíblico é que nós devemos honrar, porque eles são aqueles que nos geraram, e a promessa é de bênção. Vamos lá para o decálogo. Acha para mim, presbítero. Êxodo 20.
É o quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que eu tenho visto nessa sociedade que a gente vive é que os filhos estão tratando os pais com casca e tudo. Os irmãos que têm um pouco mais de idade vai lembrar dessa expressão. Meus avós, minha mãe, eles usavam: não é teu pareceiro. Isso significa que não é igual. Seu pai, sua mãe, não é pareceiro seu. Seu pai e sua mãe está num nível espiritual, não digo num nível espiritual de conhecimento, mas numa condição, né? Numa condição de pai e de mãe superior. Porque por intermédio deles você teve a sua vida. Foram eles que geraram. Não importa se o pai ou a mãe são ignorantes, ou têm uma vida meia desregrada, não interessa. O filho tem que honrar o pai e a mãe. E não tratá-los como amigo. E nem os pais querer ser amigo de seus filhos, né? Naquilo que diz respeito a ser igual. Hoje em dia é um tal de, né? A mãe querer ser amiga da filha. São inversão de valores. A mãe é para educar, o pai é para educar, e para educar é necessário que se diga não. E a gente vê na sociedade aí muitos casais se divorciando, e muitas vezes a mãe quer ir para a balada com a filha e disputar ainda os pretendentes. Então é a sociedade. Tem mãe que se veste achando que é adolescente. A irmã está aqui, né, comentando, e é verdade. Então nós precisamos separar. A sociedade faz absurdos, mas o crente não. O crente tem que ir pela palavra. E tem que honrar o pai, tem que honrar a mãe. O pai e a mãe não é igual. Não são nossos parceiros. Vamos lá para Provérbios novamente. Hoje em dia, irmãos, muitos não têm conhecimento de princípios. Então essa questão do pai e da mãe é um princípio. Provérbios 3, verso de número 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Princípio bíblico: confiar no Senhor de todo o nosso coração.
e não nos estribar no nosso próprio entendimento. A nossa capacidade. Não, eu confio na minha capacidade. Eu confio no meu intelecto. O crente tem que confiar no Senhor. Eu confio na minha própria inteligência. Não, irmão, a nossa inteligência, o nosso conhecimento, a nossa capacidade não é nada diante de Deus, e o Senhor tem nos escolhido para nos abençoar e andarmos no caminho que Ele determinou. Verso 9 vai dizer: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Isso aqui é uma promessa. Honrar ao Senhor com as nossas finanças é uma promessa de que o Senhor encherá os nossos celeiros e abundará de mosto os lagares. Ou seja, trazendo a nossa linguagem, o Senhor nos prosperará. Mas isso aí é uma questão de fé. É uma questão de fé, de lealdade e de confiança. E o crente precisa ser exercitado nessas questões. Vamos pular um pouquinho. Provérbios 4,14 vai dizer: não entres na vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Então você veja, há uma diferença muito grande. Nós não devemos andar na vereda, nos caminhos dos ímpios. E o verso de número 18 vai dizer assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você veja que nós devemos andar pelo caminho do bem, andar pelo caminho que o Senhor escolheu para nós. Mesmo se nós sofrermos, mesmo se nós padecermos, tivermos tribulações, nós não devemos negar a nossa fé, nós devemos ser fiéis para com o chamado do Senhor e caminhar na vereda que Ele nos chamou. Não nos dobrar. Seja para o que for. Não nos vender. Muitos atrás de benefício hoje em dia,
se deixam levar, mudam de posição e mudam de opinião, mas a palavra do crente é uma só. Glória a Deus. Devemos estar firmes na presença do Senhor e não nos dobrar às vicissitudes da vida. Mesmo que nós venhamos a sofrer, a gente pode passar pelo vale da sombra da morte, mas a gente não teme. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Aleluia. Onde está a nossa fé? Qual é a palavra primária do Senhor para as nossas vidas? O que no começo da tua fé o Senhor falou por intermédio de um dos seus instrumentos para o teu coração? Onde o Senhor te levaria? O que o Senhor faria no teu ministério, na tua vida, na tua casa? São promessas de bênção, eu tenho certeza, porque o Senhor é bom. Aleluia, o Senhor é bom, e quando o Senhor chama, Ele nos faz promessas, e promessas boas, promessas de vida eterna, promessas de salvação, promessas no que diz respeito ao ministério. Aleluia, e nós devemos andar um caminho, e o caminho pode ser estreito, o caminho pode ser pedregoso, pode ter espinhos, pode ter pedras, mas nós devemos ser firmes. Aleluia. O Senhor nos dá uma direção de trabalho, não devemos trair a direção que o Senhor nos deu. Tem uma passagem na Bíblia, nem ia falar disso, mas o Espírito Santo é que determina, Acha para mim a passagem do profeta novo e do profeta velho. Foi logo depois ali da divisão do reino. Primeira Reis 13:11, obrigado, irmão. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram ao seu pai. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos ao caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. 14. E foi após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um cavalo, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. Então você veja, essa passagem vai falar, logo quando Jeroboão tomou as 10 tribos de Israel, ele vai e implanta a idolatria. Para que o povo não voltasse para Jerusalém, ele põe um bezerro em Dan,
e um bezerro em Beceba, para que o povo de Israel ali adorasse ali e sacrificasse diante daqueles bezerros, para que eles não voltassem a Jerusalém e ali estivesse na presença do Senhor, adorando a Deus de forma certa. E o Senhor fala, levanta um profeta novo, e esse profeta não tem nem nome. E o Senhor fala: vai e profetiza, e você não coma pão, não beba água naquele lugar, e não volte pelo caminho que você foi. E a palavra do Senhor vai dizer que ele falou contra o altar, e ele deu o sinal de que era Deus, que o altar se rachou, caiu a cinza. Quando Jeroboão levantou a mão contra ele para mandar que o prendesse, a mão de Jeroboão ficou ali paralisada, e aí Jeroboão teve que pedir a ele para que orasse, e ele orou, a mão daquele homem voltou, e o próprio Jeroboão falou: não, vem, eu vou te beneficiar. Ele falou: não, Deus falou assim, assim, assim. Olha, preste atenção. Por que estou falando isso? Porque hoje de noite, de madrugada, vinha esses pensamentos na minha cabeça. Hoje de noite. E o Senhor usou aquele homem. Usou ou não usou? O Senhor falou para ele não fez tudo certinho? Qual era a palavra primária? Você vai profetizar contra o altar, você não vai comer pão, nem beber água, e não vai voltar pelo caminho que você foi. É a palavra primária do Senhor. Aquele profeta novo, sem nome, foi um teste. Foi um teste de Deus na vida dele. E na primeira etapa, ele passou. Mas o Senhor permitiu que um profeta velho fosse lá e trouxesse uma outra conversa. Olha, você é aquele profeta? Sim, sou eu. Vem, volta para minha casa. E é onde nós lemos aqui: não, porque Deus falou. Ao verso 18, que o profeta velho disse. Ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze voltar comigo a tua casa. Faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porventura mentiu-lhe. Você veja, aquele rapaz fez tudo. Estava com a palavra primária do Senhor no seu coração. Chegou outro e falou: não é bem assim, eu também sou profeta como você. E apareceu um anjo, e o anjo falou: olha, vem, fala para ele voltar. E ele voltou. E isso acontece na vida dos crentes. O Senhor dá uma direção, o Senhor dá uma posição. Teve gente até que já me falou: não, o Senhor me mostrou. O Senhor me mostrou aqui na igreja, ajudando aqui na igreja, na AD Amanhecer. O Senhor, Ele me mostrou. Sim, amém? Amém. Aí se desvia da palavra primária que o Senhor deu. E tem muito crente assim: não, Deus falou comigo. Mas você então não entendeu aquilo que o Senhor falou, porque o Senhor está falando para fazer algo determinado. Não vá, fique no seu lugar. Mas as pessoas muitas vezes chegam e falam: não, o Senhor falou comigo, eu tenho que ir para outros lugares. É totalmente contrário àquilo que o Senhor tem falado. Esse é o tipo de crente que hoje existe por aí. Se o Senhor determinou, fique no lugar que o Senhor determinou. É a palavra primária do Senhor que deve fazer parte da nossa vida.
também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porventura mentiu-lhe. E não tem muito disso? Hoje nós vivemos um tempo que tem muitas igrejas. E as igrejas, em vez de orar, de buscar a direção de Deus, de estar com o joelho no chão, buscando a direção do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor determina, não, é mais fácil ir lá e assediar crente que já está congregando. E está certo isso? São profetas velhos. Não, vai lá, porque Deus me deu direção, Deus falou. Não, irmão, Deus fala em nosso coração, é lá no íntimo, você sabe quando é a voz do Senhor. E não se deixa levar pela voz de profetas velhos. Se o Senhor determinou no teu coração, é aqui, é ali, tem que fazer tal coisa, faça, seja fiel para com Deus. Não se desvie, a palavra do Senhor vai dizer, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Precisamos estar firmes na nossa posição e na direção do Senhor. E aí é interessante, olha, 19, e tornou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água, e sucedeu que estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. Aí Deus usou o profeta mentiroso. Por quê? Porque Deus também, quando Ele quer, Ele usa o mentiroso, para envergonhar o próprio mentiroso. E para envergonhar aquele que foi levado pelo mentiroso. É assim que Deus faz. Ele usou o próprio mentiroso. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que eu tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Você veja, hoje em dia é um tal de ir para lá, para cá. A igreja, Deus está falando, vai avante, não saia, esteja na presença do Senhor, faça a obra do Senhor, encha-se da presença de Deus, busque, ore, desenvolva o teu ministério. E Deus fala, e aí chega um, chega outro, pede a bênção e vai embora. Deus falou comigo. Então não foi o mesmo Deus que falou na igreja? Precisamos entender que Deus, Ele não volta, a palavra do Senhor não volta vazia, diz a palavra. Aí sabe o que acontece? É porque o crente ele quer fazer o que ele quer, e não o que o Senhor quer. É isso, hoje em dia nós estamos vivendo dessa maneira. Só que esses não vão adiante. Por quê? Porque se Deus determinou tal coisa, é tal coisa, não tem que voltar para trás. E aí paga preço, aí dá a cabeçada, aí trupica para o mundo. Na questão desse profeta aqui, Deus, Ele determinou, Ele deu a sentença: você vai morrer e não vai entrar no sepulcro de teus pais. Olha só. E foi o que aconteceu: um leão o matou e poupou o jumento. Dá para entender?
Balaão, ele deu um jeitinho para ir. Balaão morre a espada. E outra coisa, tem gente que fala que Deus falou pela boca da jumenta. Não, não é isso. Não está escrito isso. Deus abriu a boca da jumenta. É muito diferente. Aqui é culto de ensino nessa noite, então é diferente. Deus não fala pela boca da jumenta. Não. Deus não falou pela boca da jumenta. Deus abriu a boca da jumenta. Foi a jumenta que falou mesmo. E você vê que a mente do profeta estava tão assim, né, excitada pelo ganho, pelo lucro, pelas atrações do mundo, que ele estava discutindo com a jumenta. Não é? Você veja como é que a pessoa, e olha que era um profeta também. Olha que ponto chega às vezes um crente ficar discutindo com a jumenta. Aqui foi diferente um pouquinho. O profeta novo, ele estava montado na sua jumenta, e o leão veio, matou ele e ficou sentado entre ele e o jumento. Ou seja, ele poupou o jumento, mas não poupou o profeta. Matou o profeta, o jumento ficou. Conclusão: quem que era mais jumento? Então você veja que o povo de Deus tem que estar esperto na trajetória e na jornada. Nós precisamos estar esperto com tudo que diz respeito à nossa vida. Com tudo. Seja para não quebrar princípios, como eu falei, não pode ter inveja do irmão, não pode cobiçar as coisas do irmão, não, libera, dá glória a Deus e aleluia, os irmãos não, você tenha certeza, se você trabalhar, se você estiver na direção de Deus, nessa palavra, né, do princípio que Deus te deu, você vai ser abençoado, você vai chegar a um lugar, a um patamar que o Senhor tem determinado para a tua vida. Então não precisamos ter inveja de ninguém. Nós precisamos nos alegrar com os nossos irmãos, com as irmãs, com todos aqueles que Deus tem abençoado. Aleluia! Porque a inveja é podridão dos ossos. Então não tem inveja de ninguém, porque é como um câncer. Nós não podemos ter inveja de ninguém. Porque o mesmo Deus que abençoa lá, Ele pode abençoar cá também. Mas devemos colocar a vida no altar, a vida na presença do Senhor, no caminho que o Senhor determinou. E não se desviar com falsos profetas, ou com profetas velhos, ou com conversas que são paralelas. Nós devemos dizer como salmista: eu ouço, eu conheço a voz do meu Senhor. Aleluia! Não é qualquer coisa que pode nos desviar, não é nada pode nos desviar daquele caminho traçado, não se deixe desviar. Louvado seja Deus. Princípio, estava falando com um irmão, estava falando, princípio, a mulher, e nós já estudamos sobre isso, é sentença do homem, é sentença de Deus. O homem deve comer, né, do suor do seu trabalho, o homem deve trabalhar, o homem deve, né, fazer a sua parte. E a mulher é criada como adjutora, como ajudadora.
É lógico que hoje em dia tem papéis trocados, tem, até porque tem papéis trocados, por quê? Porque tem homens que, trocam os papéis, falam, não, eu vou virar dona de casa e você vai ganhar o dinheiro, você vai ficar no meu lugar. Eu sei que tem irmãs que, são pai e mãe, que trabalham fora, que trabalham em casa, que criam filho, que não tem mais, às vezes não tem mais também o parceiro, não tem mais o marido ali, casos à parte. Aí não tem jeito, tem que assumir. A mulher tem que assumir, tem vezes que ela tem que assumir. Agora, tem casos que o marido não pode ser um zero à esquerda, o marido tem que trabalhar, o marido tem que ser, tem que ser ajudador também. Porque às vezes, hoje em dia a mulher trabalha fora, muitas vezes a mulher trabalha fora. O homem tem que fazer o quê? Ele trabalha fora também? Trabalha fora. Chega na hora, os dois chegam junto de casa, chega em casa, o que chega primeiro, tem uma louça para lavar? Vai lavar a louça. Tem uma roupinha para lavar? Vai lavar a roupa. Vai ajudar a esposa. É assim. Não, por quê? Porque hoje em dia, o camarada, não, trabalhei, aquela visão machista também, não pode, não faz parte da nossa, da nossa conjuntura não, aquela visão machista, não, eu trabalhei fora, agora eu sento e, me sirva. E a mulher também trabalhou o dia inteiro, ela está cansada, ela está, exausta. E aí depois o cara quer chamego de noite, não dá. Então quer dizer, quer um chameguinho de noite? Então ajuda a esposa. Ajuda a esposa. Por quê? Porque tem homem que não coloca comida. A minha esposa põe comida para mim, mas põe porque é gosto dela. Mas se ela não está, eu faço a comida, eu lavo, eu arrumo, eu faço qualquer coisa, Mas é um gosto dela. Se ela está lá em casa, ela põe para mim. Mas tem homem que exige, não, tem que pôr, eu quero. Só falta, você quer que mastigue também? Isso não é um gosto dela, mas isso faz bem também, viu? Isso aí a gente tem que honrar aqueles que nos honram. É assim que tem que ser. Então quer dizer, a espada corta lá e corta cá. Tem que honrar o marido, sim. Tem que, Por quê? Porque são uma carne, não são duas, são uma. Mas são princípios que não se deve quebrar. Agora, tem homem que não... Oi? É lógico. Fazer o agrado sempre é bom, das duas, ambas as partes. Mas tem casos e tem casos. Tem homem que não assume o seu papel de homem, então a mulher tem que assumir o papel do camarada também. Aí, quer dizer, o que acontece? Quebra princípio. Aí, o que é para ser uma bênção, o que é para ser um lar abençoado, A sua mulher será como fruteira, como videira frutífera, a roda da sua mesa. Não é porque vai ter um monte de filho também não. Vai ser viçosa, vai dar frutos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, por quê? Porque tem que ter aquela compaixão, tem que ter aquela comunhão, tem que ter aquela harmonia, para que tudo vá bem. Os filhos têm que ser criados em sujeição, tem que ensinar os filhos o bom caminho. Aleluia. Eu sou avô, eu vejo aí as criações hoje, infelizmente, essa questão aí de internet. Os meus netos, meu neto fica naquele negócio lá, só eu não vou educar ele, porque ele vem em casa e fica 1 hora, de uma vez por mês. Então não adianta, não queira educar o seu neto ou quem quer que seja, quando ele vem visitar a tua casa. Quem tem que
educar é o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Então nós precisamos ter, valores, os valores bíblicos. As crianças com celular, com internet na mão, você não sabe o que está acontecendo. Tem coisa de criança lá que é inspirado, é influenciado por Satanás. E as crianças estão lá se alimentando daquelas porcariadas. Ensinar as crianças a orar, chegar na igreja, as tias vêm aqui, elas estão ensinando, as crianças vão lá, vai orar. E os pais têm que incentivar. Não deixe o seu filho se perder. A questão de princípio, a gente trabalha, aquilo que Deus deu a direção, a gente vai, é isso que eu vou fazer, determinei, o Senhor falou, confirmou, eu vou abaixar minha cabeça e eu vou à luta, eu vou para frente, glória a Deus e aleluia. Não é qualquer coisa que vai me desviar, não posso desviar o meu trajeto. E hoje em dia é o seguinte, eu vou falar um negócio para vocês aqui, é o curso de ensino. Hoje em dia tem condições da pessoa empreender. Eu não aconselho ninguém ir buscar serviço registrado. Sabe por quê? Qualquer dia a gente tem que fazer uma palestra aqui sobre finanças, sobre empreendedorismo. O que acontece? Acontece o seguinte, você vende a sua vida. A verdade é essa. Quem trabalha, você vende as horas. Você vende 8 horas, 9 horas por dia. Você vende. Então, 8 horas, 9 horas por dia, você tem que estar lá e bater cartão. E se você está vendendo a sua vida, muitas vezes é explorado. Muitas vezes você tem que, engolir muita coisa. Porque o patrão, ele chega e exige. E você está vendendo a tua vida. Você está vendendo o teu tempo. E muitas vezes para ganhar o quê? 1.500 quanto? 2.000? Então nós temos que pensar que o que vale, qual que é melhor para nós, qual é o melhor caminho. Eu quero trabalhar para me aposentar. Antigamente, naquela nossa época lá, a gente era treinado para isso. Você vai estudar, você vai entrar num trabalho, você vai aprender uma profissão, e se der tudo certinho, você vai ficar lá 30 anos, e depois você vai aposentar. Hoje em dia, ninguém fica num lugar mais de 2 anos, de 3 anos, e aposentar, tchau. Agora, Deus te deu inteligência para usar. Não pode gastar mais do que ganha. Tem que fazer um pé de meia. E tem que investir em você. E aí, empreendendo, que não é também fácil, mas o Senhor dando direção, você empreende e você ganha muito mais do que um assalariado hoje em dia nesse país. Vai bater ponto e ganhar 1.500 conto por aí. Não tô falando mal de, que Deus abençoe. Mas você chega dentro de uma empresa, você chegou no limite. Aí você não tem mais. Chegou ali, não, eu já ganho o limite aqui, já ganho o teto, não tem mais onde eu crescer. E você vai passando a sua vida, vai passando. E Deus deu tanto atributo, Deus deu inteligência, Deus deu dotes para o povo. O Senhor, Ele quer prosperar o seu povo, irmão.
É bíblico, Deus quer prosperar o seu povo, mas o seu povo quer se sujeitar a vender as horas, suas horas. É lógico que cada caso é um caso. Eu tenho um monte de filho, né, tal, mas ore a Deus. Eu tenho muita conta, eu tenho isso, tenho aquilo. Ora a Deus e coloque, né? Coloque em ação aquilo que o Senhor te dá, porque é dele que vem a inspiração. E aí você sendo fiel com o Senhor, Deus vai te abençoar, e daqui a pouco, lá para frente, você sai das dívidas, lá para frente, daqui a pouco seus filhos crescem, tudo tem hora, tudo tem o tempo determinado, Eclesiastes 3, aleluia. E aí depois você pode voar, você pode trabalhar, você pode crescer. Tem que ser empreendedor. Hoje em dia nós vivemos num tempo de empreender. Precisamos empreender. Tem um monte de camarada que só faz bobagem e está milionário na internet, irmão. Olha que tempo mais biruta que a gente vive. Não estou falando para você fazer biruteza na internet, não. Mas o servo de Deus, a serva de Deus, tem promessa. Aleluia, tem promessa de prosperidade, tem promessa de bênção, mas tem que colocar, a palavra primária de Deus é essa, e eu vou adiante. Tem tanta irmã prendada que faz cada coisa linda, né? Tem uns que tem, né, tendência para fazer negócio de festa, faz aqueles bichinhos, faz aqueles negócios. Olha, tem pessoas com talentos maravilhosos, tem aquelas que cozinham, que são, né, mestres. Irmão, tem gente aí que ganha, hoje em dia, aqueles gourmet, aqueles negócios. Rapaz, tem gente que ganha muito, muito, muito dinheiro com comida. Oi? Então, ficou rico vendendo água de coco. Vai lá no Nordeste, compra que é baratinho, vem para cá e vende. Aí, glória a Deus, aleluia. Agora, saia das dívidas. Faz de tudo para sair das dívidas. Não gaste tudo que você tem. Hoje em dia tem CDB. Você faz, né? Você coloca no CDB no telefone. Que coloque 20, 30 conto por mês. Daqui a um ano tem, mas você vai saindo das contas. Eu não vou comprar esse negócio agora porque não, né? Eu quero sair dessa dificuldade. Faz um esforço. Seja autossuficiente. Seja, né? Quanto mais você tiver independência, é melhor. Aleluia. Então é dessa forma que o crente tem que sair. O crente vai saindo, o crente vai, né, aliviando, o crente vai vendo, né, a prosperidade chegando, e você vai aliviando. Você vai, opa, agora eu estou começando a administrar a minha vida. Antes, né, a maioria não sabe administrar a vida, a maioria não sabe administrar nada, não sabe administrar aquilo que Deus deu. Aleluia. Então guarde, reserve, invista. Não deixe as coisas paradas, não. Não fique parado. Não fique parada. Dá glória a Deus e aleluia que Deus é contigo. E a gente prega, Deus é conosco, Deus é conosco, Deus é conosco. Aleluia. Mas a gente precisa, irmão, entender que Ele faz o impossível, mas o possível a gente tem que fazer. Administrar a nossa vida é algo que cada um de nós tem que fazer. Então, é uma boa, né, uma boa orientação. Outra coisa, o crente não está sozinho, irmãos. O crente, vou repetir, o crente não está sozinho. O crente levanta de manhã, dá glória a Deus, aleluia, Senhor Deus, vai na minha frente. Senhor Deus, o Senhor é comigo.
Senhor Deus, abençoa. Senhor Deus, eu sou teu servo, sou tua serva. Vai à luta e Deus vai te dar vitória. Agora, se não for a luta, irmão, aí agora, se ficar escravizado na mão de alguém que não te dá valor, também não vai sair daquilo. Como que a pessoa vai prosperar, irmão, tendo aquele salarinho pequenininho ali e não empreender, e o salarinho come, é aluguel, é água, luz, é internet que tem que ter hoje em dia, tudo tal, não sobra nada. Aí como é que a pessoa vai crescer? Virou um seminário de finanças. Como é que a pessoa vai crescer? Oi? Sim. Entendeu? Porque como é que a pessoa vai crescer? Não, eu sou funcionário de tal empresa ali. Tal, quantos anos? Ah, faz tantos anos. O camarada só vê um dinheirinho a mais no dia que ele for mandado embora. Por quê? Porque não tem onde crescer. Ele chegou no limite dele. O salário é esse, acabou. Você está vendendo a sua vida, passando o ano, vendendo a sua vida, vendendo a sua força, a sua juventude, a sua energia, vendendo e acabou. E quando ficar velho, o pessoal manda embora e pega outro mais novo, a gente vira um bagaço de laranja. Por quê? Porque nós somos, se a gente não tiver cuidado, nós somos só sugado e depois é jogado fora. E aí depois vai falar: Deus, por quê? Porque não ouviu a voz do Senhor. O Senhor falou: vai nesse caminho aí, você vai lá, você vai fazer tal coisa. Você não vai comer pão, não vai beber água e não vai voltar pelo mesmo caminho. Ele foi, fez tudo bonitinho. Aí chegou um outro lá: não, então, mas não é bem assim, sabe? Você ouviu lá? Não, então, mas não é bem assim, é diferente, né? Ah, tá, não é que ele tem razão mesmo, desviou do caminho. Aí Deus falou: você vai morrer, está a sentença aí. Detalhe, esse profeta, você pode ver que é um profeta, um homem de Deus, não tinha nome. Tudo um teste, e ele falhou no teste, porque ele morreu. Ele deu voz a outros, e não a voz de Deus. Ele deu ouvido às outras vozes. Deus deu a sentença, ele morreu. Você vira as páginas, você vai ver que logo depois, sabe quem aparece no cenário? Elias o Tisbita. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que se esse homem tivesse passado no teste, ele teria sido Elias. Ele teria sido um dos maiores profetas de Israel se ele tivesse passado no teste. E muitas vezes nós poderíamos ser, um grande empresário, uma grande personalidade, se nós tivéssemos passado no teste. É algo muito profundo. Você veja, primeira etapa foi beleza, segunda, ele ouviu a voz dos outros, a sentença veio, ele morreu. Daqui a pouco, levanta, na outra página, se levanta Elias o Tisbita, um dos maiores profetas de Israel. Se ele tivesse passado no teste, talvez não precisaria do Elias o Tisbita, teria sido ele. E aí foi: não, irmão, Deus abençoa todos nós, Deus tem projeto para todos nós, só que a gente tem que pegar e ficar na palavra, do princípio que Deus nos deu. E muitos passam a vida assim, e a vida passa rápido, irmão. Passa rápido, ninguém vai ficar parado te esperando, não vai não. A vida passa rápido. Se a gente não colocar o pé certinho na terra, a gente vai pagar um preço terrível, a gente vai sofrer. E Deus não quer que ninguém sofra, Deus quer que todos sejam abençoados.
Exatamente. Firme na rocha. Sim. É. Glória a Deus. Tá vendo? Então é assim, irmãos, né? A gente precisa, a vida é nossa, a gente tem que administrar a nossa vida. A gente tem que ter dó de nós, irmãos. Se a gente não tiver dó da gente mesmo, os outros não vai ter. Então a gente tem que orar a Deus, pedir direção, e o que Ele falar a gente vai e faz, e Deus vai abençoar. Amém? Passamos um pouquinho, então fica com essa palavra, né? Por quê? Porque, como a gente leu aqui, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Louvado seja Deus. Promessas, promessa. Agora, você tem que estar, né, disposto a ser abençoado. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus Santo e Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento no qual passamos em Tua presença, falando da Tua palavra. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, essa igreja, abençoe a cada irmão, a cada irmã, abençoe esse ministério, ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Despede-nos, Senhor, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Ser conosco, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Que Deus abençoe, que eu tenha conseguido transmitir algo para os irmãos, né? Que às vezes é nebuloso o começo, sim, mas que eu tenha conseguido transmitir algo para os irmãos, né? Do que o Senhor deseja. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com ela permaneça hoje para sempre. Amém, amém.